Depois do Cao ser pego pelo Gifu e o Liang ficar com aquela menina, voltando pro presente, nós vemos que o Gifu levou a Zia de volta pra Hakusasha. Esse é o único lugar que ela vai ficar a salva daquela organização. Eles foram recebidos pelo Liang e ele falou que o seu irmão estava entregando comida para ajudar a pagar as contas porque todo mundo tem que fazer isso. A Zia elogia o Liang e ainda compara ele com o seu irmão, que não era lá das melhores pessoas. Na cabeça dela, ele era muito rude. Mas bem nessa hora, o Cao chegou. A primeira coisa que ele falou foi que instruiu ela muito bem para nunca mais voltar para esse lugar. Mas ela falou que isso não foi decisão dela. E o Gifu explicou para ele que sempre quis que a Zia fosse treinada pelo Cao. Dessa maneira, ele guiou ela até lá para que isso de fato pudesse acontecer. Só que o Cao na hora já falou que não tinha interesse nenhum em treinar ninguém. Ele lembrou ao Gifu que eles só treinavam crianças, e como uma velha como ela, seria rejeitada com certeza. Ela fica muito brava e ele diz que hoje em dia era importante ter uma mente jovem. Mas o Gifu para essa briguinha deles e o Cao continua se recusando a treinar ela. Então o Gifu pediu que ele pelo menos deixasse ela ficar ali em Hakusasha e diz que ela estava sendo caçada pela organização. O Gifu explicou que os espíritos malignos estavam aparecendo com mais frequência e eles estavam se tornando cada vez mais fortes. Isso tudo estava acontecendo por conta da organização do reino. O Cao não sente que isso era da sua conta e não se interessa muito, mas o Gifu lembrou que ele era o general de Hekin. Ele falou que tem as suas razões para ser um general, mas o Gifu pediu para ele pelo menos fingir levar o seu trabalho a sério. Então o Cao mais uma vez se recusa a cuidar de alguém que te causava tanto trabalho. A Zia falou que ela não precisa ser cuidada, já que ela é capaz de cozinhar e limpar tudo sozinha, sem grandes problemas. O Cao diz que não se importaria se ela fizesse essas coisas para ele, então ele concorda em proteger ela se ela trabalhar para ele. A Zia queria ter uma vida normal, mas agora ela virou praticamente uma empregada. O Liang começou a se perguntar se eles estavam se aproveitando dela, mas o Cao não pensava dessa maneira. Na verdade, ele também decidiu que ela poderia fazer o trabalho de entrega dele também. Ela não ficou nada feliz com isso, mas o Cao falou pra ela que esse era um método de treinamento antigo. Ele precisou explicar ao Liang que ela come e bebe muito, então ela precisa ajudar para conseguir cobrir as despesas. O Cao falou diretamente pra ela que ela comia muito, mais do que ela ganha, só que isso foi a gota d'água pra ela. Na hora, ela se recusa a continuar trabalhando, mas menciona um aluguel. E isso chama a atenção do Cao. Ele fala de uma forma bem ameaçadora e decide cobrar 100 yuan dela. Mas isso não era nada pra ela, e ela resolve até dar o dobro. Sendo assim, com tanto dinheiro, as regras foram completamente invertidas. Então agora, o Cao virou o empregado dela e ele é quem faz os trabalhos domésticos. O Liang começa a se perguntar por que a organização do reino ainda não veio atrás da Zia, mas o Cao falou que a fronteira dificultava bastante. O Gifu explicou como a organização não estava apenas atrás do espírito do guardião dela, mas também queria tudo o que ela tinha, que era um elixir que pode trazer os mortos de volta à vida. O Gifu revelou que era exatamente por isso que ele queria que o Cao treinasse ela. Assim, ela vai poder trazer pessoas, até mesmo que ele gosta, de volta à vida. O Cao não consegue entender por que ele estava ajudando tanto, e o Gifu só falou que é porque ele valoriza a amizade deles. Depois disso, a Zia chama o seu servo e até pergunta se ele ficou surdo. Mas ele falou que a diversão acabou e o treinamento de verdade vai começar agora. Sendo assim, nós vamos para o passado mais uma vez. Nós vemos várias crianças treinando duro para se tornar generais de Hekin. Eles são ensinados que um poder de espírito guardião são complementares. Teve um garoto ali que se destacou bastante, mas ele não é tão bom como seu irmão. Mais tarde, eles correm para ter uma visão do cais que tinha ali, porque vários alunos novos acabaram de chegar. O Cao estava entre esses alunos e o instrutor explicou que a sua prestigiosa linhagem não contava nada ali. Para ele conseguir qualquer coisa, vai depender completamente dele. E o Gifu tem o prazer de escutar isso e deixa o Cao bem triste ali. As outras crianças observam como todos eles pareciam muito fracos. O instrutor explicou que estar nessa ilha significava que eles são candidatos a generais de Hekin. Além disso, eles não têm outra opção do que fazer, já que os seus pais estavam mortos e eles são órfãos. Alguns alunos conseguem ver que o Cao estava se tremendo e apontam que ele vai ser o primeiro que vai chorar. Então, o instrutor começou a falar as regras da Ilha da Morte.
Todos eles vão treinar ali até os 18 anos de idade. Mas, se eles não conseguirem atingir o nível certo até lá, todas as suas memórias vão ser apagadas. O garoto ali ainda pensa que o Cal estava prestes a chorar, mas eles ficam chocados ao ver que, ao invés disso, ele mostrou muita determinação para conseguir escapar. Mas na hora, o instrutor revelou uma coisa bem interessante sobre o mar que rodeia a ilha. Qualquer um que entre nesse mar vai afundar na hora. Não importa se você sabe nadar ou não, você vai afundar e boa. Se você entra, já era. A única maneira de sair da ilha é treinando muito para se tornar um general de Requiem ou falhar e ter as suas memórias apagadas para ser jogado no mundo humano. Nós vemos que depois disso, os moleques ficaram bravos por terem perdido uma aposta que fizeram sobre o Cal chorar. Eles foram para cima dele e o Cal estava preparado para se defender chamando o Yujin. Mas não funciona. A ilha é cercada por um poder onde os guardiões ficam travados. Eles não conseguem ser convocados. Esses moleques bateram muito nele e explicaram que se ele realmente não quer estar na ilha, eles poderiam simplesmente bater nele até a morte. Então nessa hora, o garoto de mais cedo apareceu ali. O nome dele é Yu-chan, e ele não consegue entender porque os garotos gostavam tanto de pegar no pé dos alunos novos. Os valentões disseram pro Yu-chan que o irmão dele não estava mais ali para proteger ele, mas esse pensamento é bem idiota na opinião dele. E o Yu-chan demonstra o seu poder, e esses valentões percebem que os rumores sobre ele ser um guerreiro eram verdadeiros. Então, assim que eles fogem dali, o Cal falou que não precisava de ajuda e só queria saber como ele conseguiu fazer uma convocação. Mas ele não responde a isso e diz que queria apenas conversar. E ele só consegue a atenção do Cal quando ele se oferece para ajudar ele a sair da ilha. Então nós voltamos a Hakusasha. Os moradores ainda estavam sendo atormentados por espíritos malignos que estavam procurando o Liang. Aquela menina que foi salva por ele estava com medo de ser transformada em um espírito maligno, mas o Liang falou que ele não vai deixar isso acontecer com ela e vai proteger ela a todo custo. Nessa noite, o Cal conseguiu escapar e o Yu-chan explicou que um corpo de um guerreiro é simples, eles têm mais de um espírito guardião. E o Yu-chan quer saber por que o Cal quer desesperadamente escapar dali. Então ele falou que ele tinha que resgatar o seu irmão que estava em um lugar muito perigoso. Eles são vistos ali e o Cal quer saber por que eles vão continuar subindo. Então o Yu-chan falou que ele tem uma teoria que precisava ser testada. E o Cal concordou em acompanhar ele porque o Cal não tem medo da morte e não tinha mais o que fazer. Então no topo da torre o Yu-chan pediu para ele pular. Como esse lugar era muito alto, vai permitir que a aceleração gravitacional afunde ele no mar o mais rápido possível. A teoria é que na verdade o fundo do mar era a superfície do mundo humano, e se ele quer conseguir chegar lá sem se afogar, isso vai dar bom. Enquanto eles estavam fazendo essa teoria, nós vemos que um guarda foi até o instrutor e falou que pela primeira vez na história em toda a existência da Ilha da Morte, alguém conseguiu escapar. Ele exigiu que isso ficasse em segredo. E nós vemos que o Cal de fato conseguiu voltar ao mundo humano fazendo aquele teste. O Yu-chan tinha um segredo muito da hora esse tempo todo. E ele esperava poder encontrar o seu pai no futuro. Então nós voltamos ao presente. O Cal começou a treinar a Zia. O primeiro treinamento é a capacidade pulmonar dela. Nós vemos ela reclamando um pouco sobre não ser capaz de melhorar isso. Mas ela estava muito brava com isso ao mesmo tempo. Só que o Cal falou, independente do peito de uma pessoa, sempre vai ter mais espaço para os pulmões. Então, nós vemos ela fazendo vários treinamentos diferentes. Mas estava parecendo muito que as coisas não estavam indo bem. Ela não progredia. E ela estava muito exausta ao ponto de preferir voltar a ser empregada. Ela estava bem preocupada em ganhar muito músculo e se pergunta se ela estava sendo treinada da maneira adequada. O Liang explicou que eles estavam simplesmente seguindo o manual de treinamento. Então mais tarde, nós vemos que a Zia estava bem chateada e pediu para se encontrar com o Gifu. Ela estava muito brava, falando que o Cal estava usando uma história em quadrinhos para treinar ela. Então o Gifu explicou que todo general de Requiem tem a sua própria maneira de treinar, mas ela se recusa a aceitar essa resposta, ameaçando de desistir. O Cal simplesmente se despede, e a Zia diz que preferiria estar sob a proteção do Gifu. Mas ele falou que estava muito ocupado caçando um criminoso procurado. O nome dele é Long, e os irmãos na hora reconhecem o nome dele como a pessoa que é acusada de matar os seus pais.
O Gifu avisou para eles não ficarem muito animados, já que tem rumores de que ele estava por perto, mas às vezes isso pode ser mentira. Então, quando ele vai embora, a Zia ainda se recusa a treinar as coisas que tinham na história em quadrinhos, e até mesmo zomba do lema do Cal, que era o poder do coração. O Cal realmente leva isso muito a sério. Ele fala que uma vez que alguém se acostuma a confiar nos outros, eles começam a perder a crença no seu próprio poder, e aqueles que não confiam no seu próprio coração estão fadados ao fracasso. Ainda nessa noite, ela fica pensando sobre o que ele disse. Então, quando ela percebe os dois olhando para longe da janela, o Liang chama ela porque ele gostaria que ela viesse para investigar alguns problemas com eles. Mas o Cal falou que é muito perigoso, e ela estava com eles para ser protegida e não colocada em situações de perigo. Mas ela não gosta muito disso e acha que estava sendo desprezada. Então ela decidiu ir de qualquer maneira. O Cal chamou seu guardião Zuko e os dois foram fazer o trabalho bem rápido, matando vários espíritos malignos. Só que mais e mais espíritos estavam vindo para Hakusasha. Eles estavam cada vez mais fortes. E eles estavam vindo de direções diferentes. Tava muito na cara que isso tinha algo a ver com a organização do reino. O Liang pensa que eles estavam testando a fronteira da rua Hakusasha para ver a força e o poder em cada vez que eles vão para lá. A Zia chegou nesse momento e fica admirando como a habilidade do Cal era forte. O Liang também apareceu do lado para explicar que o seu irmão nem sempre foi tão forte assim e nem sempre teve o Zuko. O Liang percebeu como ela tinha dúvidas de si mesma. Então ele mostra que até ele, que não tinha os poderes, poderia dar muito trabalho. Ele falou que acredita em si mesmo e a única maneira de se tornar forte assim era se esforçando mais do que os outros. Isso não acontecia porque eles nasceram especiais, mas porque eles têm dedicações extremas para alcançar os seus objetivos. A confiança em si mesmo é o que permite fazer de fato tudo acontecer. Se você tem fé, você pode ficar extremamente forte, mesmo se for treinando em quadrinhos. É por isso que o Cal falou sobre o poder do coração. Então nós vamos pro outro dia. Os treinamentos recomeçaram e a Zia começou a melhorar. Então o Cal falou que era hora dela praticar a invocação do seu espírito guardião. Espero vocês amanhã para parte 4. Obrigado por assistirem e até mais.